Pastor Célio. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo este vídeo. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo para mais um vídeo. E a nossa meditação de hoje está baseada em Lucas, capítulo 9, onde nós vemos ali Jesus convocando os 12 discípulos e enviando a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos. E também orientou que eles não deveriam levar nada consigo, a não ser apenas a roupa do corpo, e também não se preocupasse com a comida. Então o que nós vemos aqui, meus prezados, é que Jesus é o Senhor da sua obra na terra, é Ele quem chama e é Ele quem envia os seus obreiros. Quando nós olhamos na história, nós vamos perceber que existiu um período em que existiam os senhores feudais, que eram pessoas que receberam grande quantidade de terras do governo, grandes territórios, e que eles pagavam seus impostos. Mas esses senhores feudais, eles eram as autoridades máximas, eles até criavam leis, eles puniam as pessoas, eles eram senhores daqueles feudos. E hoje nós podemos dizer também que existem os feudos espirituais, pastores que são donos de igrejas, pastores que estão aí até mesmo criando leis e punindo as pessoas que não agem como eles gostariam. Eles não levam em consideração os ensinamentos do Senhor Jesus. E muitas vezes esses pastores se consideram senhores dessas igrejas. Mas nós podemos ter certeza, meus prezados, que somente Jesus é o Senhor da igreja. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou o preço para que Ele pudesse ser Senhor dos céus e da terra. E nós não podemos aceitar. E senhores tomam conta e querem tomar conta até da consciência das pessoas, como nós vimos na Idade Média, na considerada Idade das Trevas, em que a Igreja Católica tomava conta até da consciência das pessoas e não permitiam que as pessoas tivessem liberdade de seguir a sua vida, de acreditar naquilo que eles bem queriam acreditar. Não, mas nós hoje estamos vendo isso acontecer também. Mas podemos ter certeza, plena certeza, que só existe um Senhor na igreja, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E como Senhor da sua obra na terra, Ele é aquele que chama os seus obreiros. Prezados, ninguém pode se tornar um obreiro de Deus, um obreiro na igreja, se ele não for chamado por Deus para a realização desta obra. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele começou a chamar os seus discípulos. Ele esteve à beira do mar da Galileia, ele esteve em cidades e ele chamava os seus obreiros, ele chamava pessoas para segui-lo. E mais tarde, Jesus chama esses obreiros de apóstolos para realizar a sua obra na face da terra. Então, ninguém pode se auto-intitular um obreiro do Senhor, se auto-intitular um pastor, um apóstolo, porque isso aí seria uma usurpação do poder que o Senhor Jesus Cristo tem. Então, Jesus é aquele que chama os seus obreiros. Certa vez, Jesus estando em determinado lugar, ele começou a chamar os seus primeiros apóstolos. E ele chama Pedro, Tiago, João. Ele vai chamando todos eles pelo seu próprio nome. Então Jesus, como Senhor, ele chama os seus obreiros. O Paulo, que era chamado Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus
E por ele ter ficado cego, ele ficou numa casa em Damasco por alguns dias, e Deus enviou Ananias lá para falar com ele, e disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante todo o povo de Israel. Foi Deus quem chamou o apóstolo Paulo. Ananias foi lá com uma missão de levar a ele a chamada que o Senhor estava lhe dando. Certa vez Jesus, depois de estar conversando com a samaritana, ele levanta os seus olhos aos céus e diante dos seus discípulos ele diz: vocês não dizem que daqui a 4 meses a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Então Jesus, levantando os olhos, ele viu a necessidade de obreiros naquela época. Ele disse para os seus discípulos: os campos já estão brancos. Você imagine que se naquela época, com a quantidade de habitantes do mundo que existia, que é bem diferente de hoje, que hoje já ultrapassa 7 bilhões de habitantes, se naquele tempo Jesus, levantando os seus olhos, ele viu que os campos estavam brancos, imagine hoje, há uma necessidade realmente de obreiros, e Jesus é aquele quem chama. O que nós precisamos fazer, meus prezados, é estarmos com o coração aberto para ouvir a chamada do Senhor para realizarmos a sua obra, porque Ele, Jesus, é o Senhor da sua obra na face da terra. Prezado, Jesus, como Senhor da sua obra na terra, Ele não somente chama obreiros, mas Ele também dá capacidade. É Ele quem capacita os seus obreiros. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer bem claramente: a nossa capacidade, ela vem de Deus. Prezados, nós entendemos que a obra de Deus é uma obra espiritual. Então a capacidade, ela precisa ser também uma capacidade espiritual. Além de termos a nossa capacidade física, capacidade intelectual, se nós não formos capacitados espiritualmente para fazermos a obra do Senhor, nada nós poderemos fazer. Certa vez Jesus, falando com os seus discípulos, porque eles estavam preocupados com a redenção de Israel, Jesus disse para ele: não vos preocupeis com o tempo que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, Jesus está mostrando aos seus discípulos que a preocupação primordial e principal que eles deviam ter não era com os tempos que o Pai havia determinado, mas que eles teriam. Eles precisavam agora ir a Jerusalém para serem revestidos de poder. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando Jesus enviou aqueles 12 apóstolos, ele disse: eu dou para vocês autoridade, porque essa autoridade foi me dada. Eu dou a vocês autoridades: ide, expulsai demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. É Jesus quem dá esta autoridade, e a autoridade é a autoridade espiritual. Quando Ananias terminou de falar com o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu estou aqui para que você seja curado, para que você recupere a sua vista e seja cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus
que vai dar a cada um de nós esta autoridade e esse poder. Quando nós olhamos a igreja do século 21, nós podemos perceber, prezados, que parece que há um enfraquecimento do poder de Jesus na igreja. A igreja, ela tem capacidade administrativa muito boa, ela tem capacidade intelectual muito excelente, ela tem capacidade para fazer muita coisa, mas parece-me que nós estamos vendo que houve uma extinção do poder de Deus. O Espírito, ele foi apagado, e como é o Espírito Santo quem concede poder, quem concede autoridade, nós não vemos as manifestações do poder de Deus. Jesus sempre realizou, desde o começo do seu ministério, que foi muito curto, 3 anos e meio, sempre realizou a sua obra, demonstrando o poder de Deus, isto é, curando as pessoas, libertando as pessoas, ressuscitando os mortos. E hoje nós percebemos que há uma deficiência muito grande deste poder em nosso meio. O que está acontecendo, meus prezados? Por que será que muitas vezes aquilo que Jesus falou e estes sinais vão acompanhar aqueles que creem? Muitas vezes nós estamos declarando uma fé, mas os sinais já não estão acompanhando mais, porque a igreja do primeiro século, ela cresceu assustadoramente, porque a igreja do primeiro século abalou o mundo daquela época, porque eles estavam cheios do Espírito, estavam cheios de poder, e eles pregavam na autoridade do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos falar com Jesus no nosso tempo e pedir ao Senhor que nos dê poder. Não podemos ser enviados sem poder, não podemos pregar sem poder. O poder para que as pessoas sejam despertadas. As multidões que acorriam até Jesus é porque ficavam sabendo que Jesus libertava, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava os mortos. Hoje, infelizmente, prezados, muitas pessoas estão afluindo às igrejas porque existem pastores anunciando que elas vão ficar ricas, que a prosperidade é a coisa mais importante, que se você der para Deus, Deus vai multiplicar, dando a você muito mais. E muitas igrejas estão hoje como que fossem casas lotéricas, onde você vai lá e aposta uma quantia para você receber muito mais. Infelizmente é isso que está acontecendo. A igreja perdeu a autoridade, a igreja perdeu o poder, e nós somos culpados disso. Nós pastores, que muitas vezes estamos extinguindo o poder da igreja, não estamos permitindo que o Senhor da igreja venha atuar na sua igreja. Precisamos rogar ao Senhor da seara que não somente envie obreiros para a sua seara, mas também que capacite com autoridade e com poder. Louvado seja Deus. Jesus, como Senhor da sua obra na terra, meus prezados, é aquele que não somente chama os seus obreiros, não somente capacita, mas também envia os seus obreiros. Ninguém pode se levantar e dizer: eu vou fazer a obra de Deus, eu vou abrir uma igreja. É por isso que hoje nós vemos tantas igrejas abrindo e tantas igrejas fechando as suas portas. Por quê? Porque não foram enviados pelo Senhor. Não foi Deus quem os enviou, foram eles mesmos que enviaram a si mesmo e depois ao fracasso. Quantas pessoas não estão frustradas porque fizeram aquilo que estava na sua cabeça? Foi Jesus, meus prezados, que enviou os seus obreiros. E a última palavra que nós vemos Jesus falando aos seus discípulos foi quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Olha, prezado, era Jesus quem estava enviando aqueles obreiros.
Quando os discípulos queriam saber sobre a restauração, Jesus disse: olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus, como o Senhor da sua igreja, da sua obra, Ele dá o respaldo àqueles a quem Ele envia. Jesus não vai enviar um obreiro, Jesus não vai enviar uma pessoa para fazer a sua obra e vai abandoná-lo. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus esteve com os seus obreiros, Jesus ainda está com os seus obreiros, porque Ele envia e dá o respaldo. E esse respaldo de Jesus não vem apenas com a sua presença, mas quando nós fazemos alguma coisa no nome de Jesus, como Ele deu autoridade para usarmos o seu nome, Ele faz com que aquilo aconteça. A Bíblia diz em Marcos que quando os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus no primeiro século, eles começaram a pregar e Jesus estava com eles, e as maravilhas aconteciam, os sinais aconteciam abundantemente na igreja, porque o Senhor estava respaldando. Jesus estava mostrando: eu estou com vocês, aquilo que vocês fizerem em meu nome, eu vou estar autenticando, eu vou estar com vocês para que a obra seja feita e muitas pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Então, cada dia que o Senhor envia os seus obreiros, cada dia que Jesus levanta uma pessoa para a realização da sua obra, Ele não abandona os seus obreiros. As igrejas podem às vezes abandonar os seus obreiros, igrejas que às vezes viram as costas para os seus obreiros, passando às vezes necessidades, mas Jesus, Ele está conosco. Jesus é aquele que nos levanta, Jesus é aquele que respalda a sua obra, Jesus é aquele que respalda os seus obreiros, Jesus é aquele que está com aquele que está realizando a sua obra na face da terra. Portanto, meus prezados, Jesus, como o Senhor da sua obra na terra, é Ele quem chama. Jesus não somente chama os seus obreiros, mas dá capacidade para o exercício do ministério. Jesus, ao capacitar esses obreiros, Ele envia esses obreiros. E certa vez Ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos devoradores. Jesus, ao enviar os seus obreiros, Ele vai suprindo todas as suas necessidades, porque Jesus não abandona, e Ele dá o completo respaldo, estando com eles, fazendo com que aquilo que eles pedem, fazendo com que aquilo que eles falam que vai acontecer no seu nome, isto venha a acontecer, porque Jesus, meus prezados, é o Senhor, é o dono da sua obra na face da terra. E o desejo do coração do Senhor é que cada dia obreiros sejam levantados. O próprio Jesus disse certa vez: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara, porque a sua seara é realmente grande, a sua seara é imensa e precisa cada dia mais de obreiros. Portanto, vamos confiar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho nas mãos do Senhor, porque Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus te abençoe em nome